Um abraço, gente amiga que acompanha a equipe positiva. Estamos aqui mais uma vez com a doutora Débora Lins para responder a perguntas dos nossos internautas através aqui da equipe positiva. A reumatologista, a doutora Débora, vai falar muita coisa com os amigos e com as amigas que estão acompanhando a gente aqui na equipe positiva. Doutora Débora, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. O pessoal chegou a mandar várias perguntas. Aliás, a senhora é muito querida, viu, doutora? O pessoal tem elogiado muito a senhora pelos atendimentos, tanto na rede pública quanto na privada. Quer dizer, isso é bom, né, doutora? Eu agradeço, fico muito feliz. Eu tento ajudar os pacientes. A senhora já está há quantos anos aí na lida, atendendo Três Pontas? Eu estou em Três Pontas desde 2006, tem 19 anos. 19 anos é bastante tempo, é uma vida, né? Eu já me sinto trespontana. Olha, vamos começar com a Maria Cida. Ela está perguntando qual que é a cidade que a senhora atende. Evidentemente é Três Pontas e o endereço aqui é qual, doutora? É Rua Barão da Boa Esperança, número 511, Clínica Bem-Estar. A gente está aqui no 3º andar, é bem de frente para o pronto-socorro municipal. O Luiz Honorato, ele pergunta o seguinte, sobre desgaste de joelho e Joanete. Explica pra gente o que é isso. Ele tem desgaste no joelho. Desgaste no joelho é a famosa artrose, né? Osteoartrite, cientificamente falando, e artrose, popularmente conhecida. Que é um desgaste mesmo, uma degradação da cartilagem do joelho. Hoje em dia, avançou-se muito no tratamento para tentar evitar o tratamento cirúrgico, né? Então a gente tem várias opções aí no mercado que podem minimizar essa artrose, impedir que a doença evolua e tentar controlar as dores. Já joanete é um pouco mais complicado. Joanete é aquela deformidade que existe no dedão do pé e é geneticamente herdado, muito frequente nas mulheres, principalmente as que usam salto com bico fino, sapato de bico fino, mas acontece em homens também, até porque é herdado geneticamente. Sapato apertado acaba piorando a situação e infelizmente o tratamento acaba sendo cirúrgico quando a deformidade é muito grande. Não tem nenhum medicamento que impeça a evolução do problema, né? Mais uma pergunta aqui, vem da Lubrito. Depois das quimioterapias, fiquei com uma dormência nos 2 pés. Tem algo para fazer a respeito disso? Ela disse que esses são os 2 presentes que ela ficou. Provavelmente ela desenvolveu uma neuropatia, né? Que é como se fosse uma inflamação crônica dos pequenos nervinhos ali do pé. Porque quando a gente faz quimioterapia, você acaba destruindo as células do mal, mas também destrói algumas células do bem. Então, no caso da neuropatia, é isso que acontece. Mas tem tratamentos também mais específicos que podem ser feitos tanto com a gente na área da reumatologia, mas também com os neurologistas. Mas hoje em dia tem muito recurso para tentar ajudá-la, sim. A Rose Ilídio, ela diz o seguinte, sofro com artrite, artrose, mesmo fazendo o tratamento não melhora. Já fiz até a aplicação, alivia um pouco, mas depois volta tudo de novo as dores no joelho. É difícil opinar porque, na verdade, eu não sei que tipo de artrite que ela tem, né? Que a artrite tem vários tipos e vários tipos de tratamento. Então, tem que rever esse diagnóstico dela e rever o tratamento, porque hoje em dia tem muitas opções no mercado, alguns medicamentos até que o próprio governo disponibiliza, dos medicamentos de alto custo, né? Então, o certo seria realmente avaliá-la para saber o diagnóstico e o tratamento que vai se encaixar melhor no caso dela. Aqui tem muita gente também perguntando, vamos mais uma vez repetir, onde é o seu consultório, doutora? Meu consultório é na Clínica Bem-Estar, aqui na Rua Barão da Boa Esperança, número 511,
no terceiro andar, bem de frente para o pronto-socorro municipal. 3 pontas. A Silvana Alves está dizendo o seguinte: boa tarde, estou tendo muitas câimbras, como tratar? E ela diz que de todo o corpo. A cãibra é uma contração muscular. No caso de todo o corpo, é uma contração muscular generalizada. É mais comum agora no inverno, até porque a gente contrai mais a musculatura, a temperatura fria predispõe a isso, e muitas pessoas acabam diminuindo a ginástica ou saem da ginástica pelo frio. Isso tudo contribui. Tem tratamento medicamentoso para cãibra, mas a atividade física, principalmente com alongamento, é fundamental nesse perfil de paciente que tem as câimbras frequentemente. Agora tem mais participação aqui que mandaram perguntas. Jusilei Maciel. Queria saber por que mesmo tomando as medicações para fibromialgia, ainda assim é tão difícil lidar com tantas dores e por que a sociedade trata com tanto descaso essa doença? A fibromialgia é uma doença até de difícil tratamento, porque envolve muito a parte emocional do paciente. Então, a gente não trata só a dor, a gente trata também o componente emocional, porque uma coisa alimenta a outra, né? Eu não sei exatamente o que ela está tomando, então é difícil também de opinar na questão do tratamento, mas que a gente tem vários medicamentos no mercado que podem ajudar a minimizar as dores, no caso dela, né, no caso de todos os pacientes com fibromialgia. Hoje em dia existe muito recurso, sim. Por que é uma doença que tem muito preconceito? Porque ela não dá exame nenhum. Então você faz exame de sangue, exame de imagem e não consegue ver a doença. Então muitas vezes as pessoas não acreditam que existe a doença. Inclusive os familiares, os que estão mais próximos, acabam achando que é coisa da cabeça, que é frescura, mas a doença de fato existe uma alteração cerebral, né, nos receptores relacionados à dor, e é justamente essa alteração que tem que ser trabalhada e medicada para que o paciente consiga voltar a ter um limiar de dor normal, natural. Doutora, a senhora trata quais as dores? Quais são as principais dores dessa salada toda? Na verdade, todos os tipos de dores relacionados à parte neuromuscular, né? Mas a gente acaba tratando a dor da alma também, porque não consegue separar o corpo da mente. Isso eu sempre falo com os pacientes. O equilíbrio emocional é muito importante, porque ele acaba alimentando as dores. Olha, a Lília Oliveira está assistindo, a Marilza Aparecida também assistindo, Sueli assistindo o programa, o João Carlos assistindo, o Antônio Batista também assistindo o programa. Explica mais para a gente a respeito de fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença crônica, ela é caracterizada por uma dor musculoesquelética generalizada. É uma inflamação muscular generalizada e ela é acompanhada, além da dor, a gente tem uma fadiga, né, um cansaço extremo. O paciente que tem fibromialgia, ele tem uma dificuldade até de agir, porque ele falta coragem. Tem distúrbio do sono, então às vezes ele pode até conseguir dormir, mas é um sono que não é restaurador, um sono que não é reparador. Então o paciente dorme e acorda cansado. E aí você vai tendo outros distúrbios secundários, né, como memória, a questão cognitiva, né, é muito associada a quadros de ansiedade, a depressão. Às vezes uma depressão lá do passado, hoje em dia pode se manifestar através da fibromialgia. Então esse componente emocional é muito ligado as dores da fibromialgia e é muitas vezes o que alimenta. Então, por isso que eu digo, fibromialgia, você tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Você tem que tratar a dor, mas você tem que tratar a parte emocional muitas vezes com medicamentos, mas com apoio de psicólogos, nutricionistas, porque muitas vezes os pacientes eles têm dificuldade de perder peso, de controle na questão da alimentação, às vezes pode ter uma compulsão alimentar. Então tem que ter vários profissionais ali atuando para que o paciente fique melhor.
E o mais importante, que eu sempre falo com os pacientes, que talvez seja metade do tratamento da fibromialgia, a atividade física. A atividade física é fundamental. Qual delas? Qualquer uma delas, a que você der conta de fazer. Que seja uma simples caminhada, mas qual que é o problema da caminhada? A caminhada é uma atividade que não tem custo nenhum, né? Qualquer um coloca um tênis bom e sai fazendo. O problema é a disciplina. A pessoa que não tem disciplina, não adianta querer fazer a caminhada como tratamento da fibromialgia. Então, às vezes é preferível você paga uma aula de hidroginástica, paga uma academia, mas pelo menos você vai ter uma obrigação de fazer essa atividade e que vai ser muito importante até para a gente conseguir diminuir a quantidade dos medicamentos que o paciente está usando. Uma pergunta que vem do TikTok é do Fábio. Ele pergunta o seguinte: ao dormir ele tem dores fortes nas pernas, dores nas costas e às vezes em todo o corpo. O que pode ser? Pode ser também a fibromialgia, mas é muito difícil assim de falar sem fazer uma avaliação clínica e também os exames laboratoriais, que são muito importantes para a gente poder descartar outras doenças, outras patologias. Aliás, vale a pena comentar aqui, que eu não falei anteriormente, a fibromialgia muitas vezes ela vem de maneira secundária a um tipo de artrite, de artrose e outras doenças reumatológicas. Então, o correto é sempre fazer os exames de sangue para poder afastar essas possibilidades. Porque não adianta você tratar só, por exemplo, a fibromialgia, não tratar uma artrite, não tratar a artrose. Você tem que fazer um tratamento em conjunto. Outra pergunta que veio também, a Joana, ela perguntou o seguinte: ela tem fortes dores nos joelhos e sempre quando vai em um lugar mais longe a pé, aí piora e tem até fincadas no joelho. Provavelmente ela deve ter alguma artrose mesmo, algum desgaste da cartilagem do joelho. Tem graus variados, mas às vezes pode ser alguma lesão de ligamentos, meniscos. Tem muitas estruturas internas no joelho que podem gerar dor, né? Então, o correto é avaliar e fazer os exames complementares indicados no caso dela. Quem tem a fibromialgia, isso aí acaba, essa doença acaba ou é para o resto da vida? Não, ela não acaba. Ela pode entrar em remissão. O que é remissão? É o controle completo da doença, que o paciente fica praticamente sem dor, ou pelo menos tem crises de dor ocasionalmente, que é o que a gente quer para o nosso paciente, né? Eu falo com os meus pacientes que a alegria que eles me dão é justamente quando eles retornam e falam que eles passaram meses sem dor, ou pelo menos tiveram pouquíssimas crises naquele intervalo. Isso pra gente é muito gratificante, é o que o médico quer para o paciente. A Adriana Rício está perguntando dentro desse tema: fibromialgia aposenta, doutora? É uma pergunta difícil de responder, porque a fibromialgia é uma doença, como eu estava dizendo anteriormente, que tem muito preconceito. Então, como é difícil de comprovar a doença, que não existe exame laboratorial, o perito do INSS, que vai ou não dar a aposentadoria, ele vai ter que acreditar ou não no nosso relatório médico, né? Que a gente fornece para os pacientes que tentam esse benefício. Mas não é uma coisa frequente de se ver, não. Às vezes aposenta a fibromialgia junto com outra doença. Aí é mais fácil, mas a fibromialgia por si só, eu raramente vi. Quando faço esforço, a pergunta do João Luiz: quando faço esforço, tenho muitas dores de cabeça. Isso somente no esforço deve ser, né? O que pode ser isso? Aí pode ser alguma coisa metabólica, né? Às vezes não tem nada a ver com reumatismo. O certo é fazer os exames laboratoriais, dosar glicose e outros elementos no sangue para ver se ele não pode estar sobrecarregando algum órgão e gerando esse efeito secundário que é a dor de cabeça. Doutora, a senhora falou de reumatismo. O que é o reumatismo?
O reumatismo é o conjunto das doenças reumatológicas. Então, a gente tem vários tipos de reumatismos. Tem aproximadamente quase 200 tipos. Artrites tem variadas, mas tem outras também. Tem osteoporose, tem artrose, tem espondiloartropatias e por aí vai, são vários. A fibromialgia é um tipo de reumatismo. A gota, que muitos homens não sabem que fazem parte das doenças reumatológicas, mas a gota é uma artrite secundária ao excesso de ácido úrico no sangue. Então tem vários tipos, né? Tem mais quase 200 tipos de reumatismo. E tudo isso, a senhora colocou um ponto aqui que é fundamental, fazer exercícios, né? Evidente para quem pode, tem condições, né? Eu acho que todo mundo tem condições, é só quem, até mesmo os deficientes podem fazer atividades físicas. Só que você tem que ter aquela atividade indicada para cada perfil. Mas quem que não pode fazer exercício físico só se for um acamado ou um cadeirante, porque o restante não faz quem não quer. Pelo menos é o que eu penso. Então, fazer exercício já ajuda, meio caminho andado, né? Sim, exatamente, meio caminho andado. Normalmente é quase 50% do tratamento das doenças. Então, gente, aproveite e comece a fazer exercício. Mesmo agora no frio, a gente está conversando, é um pouco difícil, eu sei, mas é importantíssimo, né, ter atividades físicas, todas as pessoas. Né? Então aproveite aí, agora é a hora de começar, né? Sempre é hora de começar. E não pode colocar, eu vou começar na segunda-feira que vem, eu vou começar mês que vem. Não, gente, começa hoje, é amanhã. Decidiu, vá, comece. Porque isso aí você vai não só se proteger de doenças reumatológicas, mas de vários outros tipos de doenças cardiovasculares, diabetes, várias outras patologias. E a gente estava conversando aqui, a senhora é atleta, né, doutora? Explica pra gente, inclusive, a senhora vai fazer uma maratona internacional, é isso? É uma meia maratona. Meia, não é maratona, é meia. Meia são quantos quilômetros? 21 quilômetros. E certo. a maratona 42. Mas por enquanto eu comecei a correr, eu sempre fiz atividade física, sempre fiz, né, ginástica, mas ano passado eu, graças a Deus, comecei a correr, que era o meu sonho. Eu tenho um problema no joelho também, tá, gente? Não é porque eu sou médica que eu não tenho os meus probleminhas. Eu tenho um problema congênito no joelho. Meu joelho, ele é virado para dentro. Então, isso me impossibilitava de correr. E que era o que eu sempre gostei. Eu corri na adolescência, eu participei de algumas corridas na época da escola, da faculdade, mas depois eu tive que parar por esse problema. E ano passado eu resolvi voltar a correr, pedi para minha professora de pilates para me ajudar nessa questão do fortalecimento muscular, de perna, né, de quadríceps e panturrilha, justamente para proteger o meu joelho. E comecei a correr com 2, 3 quilômetros, passei para 5, passei para 8. Depois eu fui aumentando e hoje em dia eu treino, faço tranquilamente 21 quilômetros nos finais de semana. Não sei se alguém já me viu correr pela rua, mas eu tô sempre correndo. E ano passado eu participei de umas provas, eu ganhei ao todo 6 pódios. Opa, normalmente participa de provas onde? Belo Horizonte, de Minas Gerais? Normalmente as que eu participei, algumas aqui na região, Varginha, Pouso Alegre, eu já participei, Fama, teve uma corrida muito bonita em Fama, já participei em Tiradentes, e agora a última que eu participei foi a meia maratona internacional lá em Belo Horizonte, na região do Pampulha, que foi uma prova linda, passou por dentro do zoológico. E foi a minha primeira meia maratona. E eu completei esses 21 quilômetros em menos de 2 horas e fiquei em 12º lugar. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma meia maratona internacional. E daí já deu uma classificação para uma maratona internacional, uma meia maratona internacional que você vai participar. País. E onde vai ser, doutora? Vai ser em Budapeste, capital da Hungria. Na Hungria? Que maravilha. Europeu. E vai estar calor lá na época? Porque aqui agora está frio, na Europa é calor, né? É o contrário.
Lá vai estar no finalzinho do verão, acho que vai estar uma temperatura boa, porque não vai estar aquele calorão e também não vai ter entrado o outono, então acho que vai estar uma temperatura bem agradável para esse tipo de corrida, porque 21 quilômetros não é pouco não. Eu, graças a Deus, consigo fazer, acho muito bom, mas é desgastante para o corpo, né? Então você tem que estar preparado. Ok, gente, a doutora Débora é atleta, é médica, cuida das dores de vocês, né, com muita atenção. A gente já falou aqui das dores, acho que as principais dores a gente já colocou aqui. Se você tiver esse problema, você pode procurar a doutora Débora. O consultório da doutora Débora vai passar o endereço, tudo para você aqui certinho. Tem muita gente perguntando o endereço e muita gente te elogiando, tá? Isso é muito bom. Nós tivemos uma postagem ali, quase 15 mil pessoas que participaram lá, que leram a nossa chamada e que participaram. Só que as perguntas basicamente são essas. Então não adianta a gente ficar falando que é a mesma coisa praticamente de dores, né, doutora? Então vamos falar onde que fica mais uma vez aqui o consultório. A gente está localizado aqui na Clínica Bem-Estar, na Rua Barão da Boa Esperança, número 511, no 3º andar, em frente ao Pronto-Socorro Municipal de Três Pontos. Então tá legal, mês que vem a gente volta a conversar com a doutora, mas falando a respeito dessas crises de dores que todos nós temos, né? Porque tem gente que pensa, mas isso é só comigo. Não é só comigo, é com todo mundo tem seus problemas, né, doutora? Todo mundo tem, até nós médicos. Pois é. Agora, não pode deixar o problema avançar, né? Não pode deixar evoluir, tem que acreditar, tem que ter fé, que você sempre vai encontrar uma pessoa boa no seu caminho que possa te ajudar a levantar. Pois é. Não fique, então, passando dores à toa, né? Porque você pode amenizar a sua dor e acabar com a sua dor, né? Mas tem que haver aquele tratamento. Né? Não pode acostumar com a dor, né? Pois é, tem gente, você sabe, doutora, que acostuma com a dor e fica com ela então, constantemente? Eu ouço muito isso dos meus pacientes. Eu já acostumei com a dor. Não pode acostumar com a dor. Imagina, é questão de qualidade de vida. O bom de tudo é quando a gente está tranquilo em tudo, mentalmente, sem dores no corpo, sem nada, né? É a melhor coisa do mundo, né? Mas eu acho que isso a gente não consegue ficar direto, né? Eu creio. Exatamente. Sempre tem algum problema, ou às vezes você está com a dor no corpo, às vezes um problema mental, meio psicológico e tal, mas quando a gente consegue ficar firme e tudo perfeito, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa. E o equilíbrio emocional é muito importante, né? Até para o controle das dores, né? Uma coisa interfere na outra. A gente, igual eu falei, a gente não consegue separar o corpo da mente. Então tem que tentar manter a mente tranquila. Problema todo mundo tem. Não vai ser você ficar sempre estressado, tenso, ansioso com aquilo que vai resolver o problema. Tem que acreditar em Deus, né? Ter muita fé e seguir dia após dia, tentando resolver, tentando minimizar os problemas. E você falou em algo interessante, que é essa questão da ansiedade. Isso está pegando todo mundo, pega crianças, jovens, adolescentes, o pessoal da terceira idade, os idosos, enfim, né? Pega todo mundo, né? E hoje em dia, com a tecnologia, né, os aparelhos aí, celular... A turma está acelerada, né? As redes sociais, acho que as pessoas estão invertendo os valores das coisas, dá menos atenção para o que o outro está fazendo. A gente tem que prestar atenção no que a gente faz por nós mesmos e por quem está ao nosso lado, ao nosso alcance. Tá legal, doutora. Muito obrigado e até o mês que vem nós vamos bater mais um papo aqui falando com a senhora a respeito desse tema super importante, né, que nós conversamos aqui junto aqui na nossa live, tá bom? Obrigado, doutora. Eu é que agradeço a atenção de todos e os elogios também. Ok, gente. Então aí a participação da doutora Débora com a gente aqui e mês que vem a gente tá de volta. Um grande abraço.